Olá, gente! Feliz 2020. Já tem um tempinho que eu tô ausente aqui com vocês. Também tem direito a férias, né? E aí a gente passou esse mês, então, de meados de dezembro pra cá, sem vídeos novos no canal. E aí a gente tá voltando agora, em janeiro de 2020, com um assunto que eu achei super importante. Como alguns sabem, eu sou farmacêutica bioquímica e trabalho hoje no laboratório central da Prefeitura Municipal de Salvador. E um dos assuntos que está agora em voga, que as pessoas têm comentado, têm passado nos noticiários, né? Saíram também publicações em jornais em dezembro de 2019, é sobre a leptospirose, né? É uma zoonose e que é muito causada e transmitida pela urina do rato, mas também, apesar das pessoas não saberem, outros animais como bovinos e até os cachorros também, suínos, podem transmitir a leptospirose, que todo mundo conhece como a doença do rato, né? Porque a gente sabe que os ratos de esgoto, eles são muito mais susceptíveis ali a terem a bactéria causadora da leptospirose, que é do gênero Leptospira, e por conta disso as pessoas acabam atribuindo mais, né, por conta da urbanização, o contato com esses ratos de esgoto, com a associação à leptospirose. E é importante a gente estar falando, porque vocês que são daqui de Salvador como eu, sabem que de novembro de 2019 para cá, a cidade de Salvador tem enfrentado aí períodos de grandes chuvas, né? A gente chegou a ver na televisão vários pontos de inundação na cidade e muitas pessoas em contato com essa água da chuva e muitas vezes com lama também. E aí justamente a importância, essa bactéria, a leptospira, a transmissão dela de fato se dá contato ali com a pele daquele indivíduo, né? E aí a pele pode estar íntegra, ela pode se contaminar através da pele íntegra se aquele indivíduo está ali muito tempo imerso dentro dessa água contaminada ou dentro da lama, como inúmeros casos que a gente viu aí bem aberrantes em Salvador, né? Eu garanto que todo mundo deve ter visto aí uma fotinha na internet, no WhatsApp, daquele cara mesmo segurando dois ratos na mão ali, né? Dentro daquela água da chuva e muitas pessoas que ficaram ali mergulhando e tal. Então eles estavam ali mesmo com a pele íntegra, estavam imersos por muito tempo dentro de água que poderia estar contaminada com urina de rato que contenha, por exemplo, a bactéria, né, do gênero Leptospira. Mas, na verdade, ela também vai entrar pela mucosa, ou se a pele, obviamente, não estiver íntegra, mais facilmente ainda a bactéria vai entrar. E aí que é importante eu estar falando isso com vocês, porque é uma doença que o período de incubação leva aí de 1 a 30 dias. Então, o que eu comecei a observar? Que alguns casos já começaram a aparecer na prefeitura, justamente de suspeita de leptospirose, final de dezembro, agora início de janeiro. Que é justamente esse tempo em que as pessoas tiveram contato lá em final de novembro do ano passado, agora, né? E aí começa-se então a ter, às vezes, alguns sintomas e começa a procurar os postos de saúde. Muitas pessoas, né, têm ali um quadro que é mais oligossintomático, com poucos sintomas, né? Poucas manifestações, mas tem gente que apresenta um quadro grave da doença. E aí, como saber, né, identificar quem chegar ali nas UPAs, nos postos, que essa pessoa pode ter sido contaminada pela leptospira? Primeiro que eles têm uma febre abrupta, né? Começa com muita mialgia, dor no corpo, náusea, às vezes diarreia, dor de cabeça, e aí se confunde muito com a dengue, né? Com uma gripe, por exemplo. E geralmente os pacientes que têm um quadro leve, chega aí com 7 dias mais ou menos, né? 3, 5, 7 dias, já normaliza, já não apresenta mais nenhum sintoma e acaba por conta disso também parecendo muito com a dengue, por exemplo, com uma gripe, nesse período aí de convalescença. E a pessoa vai eliminando essa leptospira ali na urina e os anticorpos, né, que no caso o IgM, ele vai ali caindo progressivamente da circulação e vai desaparecendo. Mas tem alguns casos que podem até ainda persistir em níveis altos desses anticorpos, né, do isotipo IgM ali na circulação por vários meses. Pode acontecer? Pode. Mas geralmente aquele paciente que cura, né, na fase de convalescência, os níveis dos anticorpos vão cair, tá? Então, dificultando aí a pesquisa e identificação da doença. Mas você, profissional de saúde, sabe que é uma doença de notificação compulsória? Então, tem que notificar casos suspeitos de leptospirose.
Hoje, o que a gente se depara? Com problemas com preenchimento do SINAM. Então, é importante que o profissional da área de saúde saiba preencher essa notificação. Lembrando que tem que ter, o paciente tem que apresentar febre, náusea, diarreia e apresentar aí mais um sintoma dentre os 3 que são clássicos que fazem o que a gente chama de tríade da leptospirose. Então, se o paciente tiver esses 3 sintomas, né, iniciais, mais um que pertence à tríade, que são: o paciente teve contato entre 1 a 30 dias atrás, né, com água contaminada por muito tempo, com uma situação onde foi, né, ali sujou com lama, de chuva. Tá, teve essa situação? Isso já é um ponto, então, olha, para suspeitar para leptospirose. Segundo, paciente teve icterícia, ficou amarelinho as conjuntivas, ou teve aumento da bilirrubina, algum exame laboratorial. Esse é um segundo critério, né, que já você pode, então, notificar também esse caso suspeito. E, por fim, situações de hemorragia, tá? São situações mais graves. Esses pacientes, inclusive, eles geralmente são internados e podem também vir a óbito. Geralmente, o paciente que tem essa tríade clássica, que acontece muito mais na fase que a gente chama de tardia, e é uma fase mais grave, tem cerca aí de 40% de chance de vir a óbito, muitas vezes. Quem evolui para essa fase aí, esse estadiamento mais grave, tá? O paciente pode apresentar hemorragias de vários órgãos, começa a ter hiperemia conjuntival, que é também um sinal que pode ser visualizado ali também e que já pode ser indicativo, tá? Juntamente com os outros, da dor de cabeça, da náusea, mialgia, febre abrupta, né? Tudo isso pode direcionar esse diagnóstico para a leptospirose. E aí que assim, tem vacina? Tem, né? A Sociedade Brasileira de Infectologia, ela fala que a vacina que a gente tem hoje, ela não é tão efetiva, não causa uma memória imunológica, você não fica protegido, então não é algo que você vai tomar e que de fato aquilo ali vai ter garantia de que vai lhe proteger. Então, qual é a melhor forma? É a prevenção. Prevenção em todas as formas, principalmente aí higiene, né, gente? Podem também alimentos que são mal lavados, que a água esteja contaminada com leptospira, pode também causar a doença. Então, a higiene pessoal, a higiene dos alimentos, né? E se for uma situação de chuva, como a gente teve aí nesse período agora em Salvador, né? Novembro, agora início de janeiro, as casas que foram alagadas, ter todo cuidado para tentar limpar e você também fazer a limpeza se foi, né? Ficou ali muito tempo em contato com essa lama, com essa água contaminada, é importante que faça logo toda a higienização para diminuir esse contato aí, caso tenha a bactéria leptospira, tá? É importante ressaltar que a Prefeitura Municipal de Salvador tem tomado algumas medidas, tá? Protetivas, onde no mês passado de dezembro, tá? De 2019, toda a orla de Salvador tem tido um cuidado com o combate químico, onde existe um controle, um programa de controle contra a leptospirose que é promovido pela nossa prefeitura, onde foi feito justamente esse combate com aditivos químicos por toda a orla, tá? E aí finalizou no final de dezembro. É importante a gente fazer isso e pensar na prevenção, porque em 2018 nós tivemos 5 óbitos o ano inteiro em Salvador por conta de leptospirose. E em 2019 o número dobrou. Nós tivemos um número de 10 óbitos. Apesar do número de casos confirmados ter sido menor, que foram de 35 casos, em detrimento de 43 que tivemos no ano de 2018, em 2019, o dobro de pessoas ali morreu por conta da infecção por essa bactéria, né, pela leptospirose. Então é importante a gente estar falando disso, o profissional de saúde também saber como notificar, identificar quando o paciente chega com esses sintomas, com essas queixas ali no posto de saúde. Então a dica que eu deixo para você, assim como a nossa prefeitura, é da prevenção e do cuidado, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, você já sabe de me encontrar nas redes sociais, @profamilacabral no Instagram e professora Milena Cabral aqui no YouTube, tá bom? Então fiquem comigo sempre, esse ano a gente vai ter muitas novidades, espero que vocês estejam acompanhando e curtindo também, tá bom? Se inscrevam no canal. Até mais!